O presidente Jair Bolsonaro afirma a militares que liberdade e democracia só existem quando as Forças Armadas querem. E após a repercussão, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que Bolsonaro foi mal interpretado. Cai ou não cai? Nova denúncia contra o ministro do Turismo reforça as candidaturas laranjas do PSL nas eleições. Marcelo Álvaro Antônio recorre ao Supremo Tribunal Federal e pede foro especial. Esse já tá fazendo hora extra. Líder ferido na estrada, Lava Jato pede o afastamento do ministro do Supremo Gilmar Mendes no caso do ex-diretor da Dersa, Paulo Preto. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para decolar, mas antes, vai aí a nossa pergunta diária para você que nos acompanha pelo rádio e pelo vídeo. E você concorda? O que você achou do presidente Jair Bolsonaro afirmar que democracia e liberdade só existem quando as Forças Armadas querem? Queremos a sua opinião pelo 011 931 17 0620, de novo 931 17 0620. Lembrando que a gente dá preferência àquelas mensagens que chegam em vídeo. 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira que vai cumprir a missão de governar o Brasil, abre aspas, ao lado das pessoas de bem, e que a liberdade e a democracia só existem quando as Forças Armadas assim o querem. O discurso foi feito durante as comemorações dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro. Temos um trecho em áudio, produção, vamos lá. A segunda missão será cumprida ao lado das pessoas de bem do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. Isso, democracia e liberdade, só existe quando a sua respectiva Forças Armadas assim o quer. Não vou me alongar aqui na repercussão provocada, só registro que o vice-presidente general Hamilton Mourão disse que a frase de Bolsonaro foi mal interpretada. De acordo com Mourão, aspas, o presidente falou que onde as Forças Armadas não estão comprometidas com a democracia e a liberdade, esses valores morrem. É o que acontece na Venezuela. Palavras de Mourão. Começo com você, o nosso giro de comentaristas, Vera Magalhães. Oi, Silvia. Pois é, foi uma fala curta, 4 minutos, aparentemente de improviso, e a fala ia bem, né? Ela ia bem até que deságua nessa frase bastante infeliz. Pode ter sido um tropeço, uma má colocação de palavras, não descarto essa possibilidade, mas elas traem uma visão pouco democrática do que seja a própria democracia. A democracia, ela existe porque a Constituição assim define, a Constituição assim garante e as pessoas assim conquistaram, né? Os brasileiros conquistaram a democracia, conquistaram o direito ao restabelecimento da democracia. Foi paulatino, foi mediante uma série de acordos, mas hoje ela é plena no Brasil. E o que garante a sua plenitude é a existência de uma Constituição, de eleições regulares, eleições inclusive que acabaram de acontecer, garantiram a eleição pelas vias democráticas do Jair Bolsonaro como um presidente civil eleito pelo povo. E a função das Forças Armadas está descrita nessa mesma Constituição, está descrita no seu artigo 142. Lá diz que as Forças Armadas devem obediência ao presidente da República. Então elas não são o garantidor ou não são avalistas da democracia ou não são condição sine qua non sem a qual a democracia não existe. Elas são uma força que ajuda a assegurar a existência da democracia, que ajuda a que ela seja exercida na sua plenitude. Eu acho que quem interpretou a fala do presidente foi o general Hamilton Mourão. Interpretou de uma maneira bastante benevolente, bastante cortês, bastante condescendente, porque ele em nenhum momento falou isso que o general disse, que quando as Forças Armadas não contribuem, a democracia padece, mesmo porque nas vezes em que isso de fato aconteceu, nas vezes no Brasil em que as Forças Armadas estiveram contra a democracia e foram o fator a determinar o fim, a interrupção da democracia, o Bolsonaro não fez críticas a isso. Então eu acho que o vice-presidente está sendo bastante benevolente. Aliás, ele tem sido um fator de apagar incêndios, embora as forças próximas ao presidente atribuam a ele o papel contrário.
ele tem apagado muitos incêndios. Essa frase, sem nenhuma modificação, o presidente foi mal interpretado, foi empregada na semana passada pelo mesmo Mourão, quando Bolsonaro deu de bandeja a idade mínima das mulheres na aposentadoria, na reforma da Previdência. Ele disse que o presidente havia sido, então, mal interpretado, que o governo defenderia a proposta na sua integralidade. Então, o presidente, diferentemente do que os mais conspirativos próximos ao presidente dizem, tem sido um fator de estabilidade no governo. Tem sido alguém a, muitas vezes, consertar frases malditas pelo presidente. E eu acho que essa foi uma frase infeliz. Talvez ele não tenha querido dizer o que disse, que as Forças Armadas são aí as responsáveis por ditar se haverá democracia ou não no Brasil. Mas foi o que, no fim, ele acabou dizendo. O que eu vejo, Silvio, Andreasa, João, é um presidente muito, mas muito mal assessorado. Não é possível que numa solenidade simples, falando em casa, falando por 4 minutos, Bolsonaro não tenha um discurso organizado. Não é possível que alguém não tenha olhado esse papel e falado: presidente, se o senhor disser isso, vai dar um ruído. Então, se ruídos têm sido tão permanentes, que a grande equipe de assessoria que um presidente da República tem direito e precisa, diga e faça um discurso curto que seja. Presidente, não ficaria melhor assim? Presidente, será que o senhor não quis dizer isso? Presidente, para que o senhor não seja mal interpretado, não seria melhor colocar as palavras desta maneira? Então, eu acho que isso é plenamente possível, isso é muito bem-vindo, ainda mais num momento em que se está diante da possibilidade de se votar o projeto mais importante do governo. Ele vai vir em seguida. Ele é um projeto muito técnico, um projeto difícil, de difícil compreensão pela sociedade, de difícil compreensão até pelos próprios atores do jogo político. Ele precisa ser muito bem explicado, não cabem ruídos, não cabem más interpretações. Nesse caso, não cabe esse tipo de coisa, cabe profissionalismo. Vamos profissionalizar a comunicação do presidente. A gente vem batendo nessa tecla diuturnamente nesse programa. Profissionalizar a comunicação pelas redes sociais, profissionalizar suas falas, profissionalizar seus discursos. É o mínimo que se pode pedir de uma instituição como a Presidência da República. E aí, Andrés, as suas primeiras considerações? Vamos lá. Bem, eu achei a fala mais desastrada do que desastrosa, né? Eu tenho clareza sobre isso. Mas ela tem uma importância. Porque, para mim, ainda que o presidente não tenha conseguido dizer aquilo que pretendia, portanto, incorrendo numa confusão, essa fala expressa algo que, para mim, é muito representativo do pensamento do Jair Bolsonaro e que é uma confusão sobre o que seja o conceito de democracia. Acho que o presidente não tem muita clareza sobre os pilares que dão base, sustentação para a democracia, e também acho que ele tem uma compreensão parca, modesta sobre o que seja o valor da liberdade. Daí porque, ao empregar esse conceito democracia e esse valor liberdade, tenda a embaralhar as coisas e a reduzir a complexidade dos conteúdos. É evidente que as Forças Armadas, muito importantes, são componentes do ambiente de sustentação da democracia e da liberdade. Não são garantidores exclusivos, não são peças sem as quais a democracia e a liberdade falham. Isso não é assim, não funciona assim. Então, sem querer dar muito peso a essa fala, como eu disse, mais desastrada do que desastrosa, chama atenção para, novamente, a pobreza, com todo respeito ao presidente, a pobreza da sua compreensão conceitual a respeito do que seja democracia. Isso se pode corrigir por meio de estudo, tem vasta bibliografia a respeito, e também compreensão sobre o que seja o valor da liberdade. São conceitos pouco claros, a bem da verdade, na ordem do dia brasileira. Mas a gente acredita no estudo, na pesquisa, na informação para reverter isso. Há tempo, o Palácio da Alvorada tem uma excelente bibliografia, biblioteca certamente rica em bibliografia para preencher essas lacunas aí.
Muito bem, eu vou passar a bola pro Joel. Só antes, registro, quem se manifestou agora há pouco foi o ministro-chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. A respeito, ele disse, aspas, não achei polêmica, não vejo nada demais na declaração. Ele estava fazendo um discurso para a comemoração de aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais e falou que todo mundo sabe. As Forças Armadas são o baluarte da democracia e da liberdade, historicamente, em todos os países do mundo. Registro aqui a manifestação do general Heleno agora há pouco. Joel. Pois é, eu tô com o Andreasa nessa. A fala do Bolsonaro foi desastrada do ponto de vista político, porque realmente, digamos que desconsidera um pouco o que nossa Constituição diz, mas digamos também que do ponto de vista da verdade literal das coisas, é uma frase verdadeira. De fato, se as Forças Armadas não quiserem mais democracia, a Constituição passa a ser apenas um pedaço de papel sem valor algum. Qualquer lei precisa da força, dando chancela a ela e agindo de acordo com o que ela diz, senão ela deixa de ser lei. No nosso passado, na nossa história recente, inclusive, a gente já viu as Forças Armadas derrubando a democracia. E a qualquer momento, se assim quisessem, as Forças Armadas de qualquer país, que são quem detém o maior poder ali, poder da vida e da morte sobre as outras pessoas, poderão também tirar líderes democraticamente eleitos. Então, do ponto de vista literal, a frase é verdadeira, politicamente é uma frase desastrada sim, mas mais do que isso. Eu acho que esses 2 dias, com os tweets de ontem, com a frase de hoje, nos levam também a pensar um pouco sobre o uso da palavra pelo governo e sobre como nós reagimos a isso. A Vera bem disse, está mais do que na hora do governo profissionalizar a sua comunicação, para que a comunicação, a palavra, passe a ser uma descrição precisa da realidade, ou então uma proposta clara e concreta do que se quer fazer, do caminho a seguir. O governo muitas vezes tem usado a palavra para outros fins, justamente para nos afastar da discussão da realidade. A gente fica discutindo as palavras desastradas e perde foco das coisas essenciais. Por isso eu penso que se o governo não fizer alguma coisa para mudar e melhorar um pouco a qualidade da sua comunicação, dependerá de nós, sociedade civil, também saber não prestar tanta atenção assim apenas nas palavras do governo e discutir mais a realidade, discutir mais o que tem que ser feito, senão nós perdemos dias e dias falando sobre cada frase absurda, cada erro, cada tweet maldoso ou cada discurso desastrado, e não é isso que o Brasil precisa agora. Eu queria só fazer uma consideração sobre essa frase que o Silvio leu do general Heleno, né? General Heleno é um dos homens fortes do governo, um dos gurus do Bolsonaro, uma das pessoas que ele mais ouve é um democrata. Já estive com ele, já conversei com o general Heleno, ele tem um espírito democrático. Porém, essa frase dele, eu acho que ela tem mais problemas que a do Bolsonaro. Porque quando ele diz que todo mundo sabe que as Forças Armadas são um baluarte da democracia... e se não me engano foi isso que você leu, né, Silvio? Exatamente isso. O que é um baluarte? Baluarte é uma fortaleza inexpugnável, um local absolutamente seguro. E nem sempre é assim na história, não só do Brasil, como de muitos países. Em muitos países, basta ver o caso da Venezuela, citado pelo próprio general Mourão, as Forças Armadas atuam no sentido oposto, no sentido de permitir que tiranos autoritários, que autocratas, que ditadores permaneçam no poder. Foi assim no Brasil nos anos 60 e 70, foi assim nos outros países da América Latina no mesmo período, tem sido assim na Venezuela. Então, a direita ou a esquerda, as Forças Armadas muitas vezes não foram um baluarte da democracia. Foram, ao contrário, o garantidor de que haveria regimes autoritários subjugando o povo, subjugando a vontade popular. Então é importante que o general Mourão demonstre esse sentido, e eu acho que o general Heleno foi um pouco mais realista do que o rei, no caso do que o próprio Bolsonaro nessa fala dele. Diga, André, você quer complementar? Depois eu vou falar sobre outro trecho da fala, que é a Previdência dos Militares. Certo. Eu queria falar o seguinte, a fala é desastrada, já tratei da carência de conteúdo a respeito desses valores da parte do presidente da República. Não é grave, dá para reverter com estudo, como eu disse, mas o que é ruim é a cada declaração do presidente, algum de seus auxiliares, ainda que ministros, ainda que o vice-presidente da República não é bem um auxiliar, ter de vir a público para dizer que o presidente não se expressou bem, que o presidente não quis dizer isso, que o presidente queria dizer aquilo. Ou mesmo, no caso do general Heleno, novamente com todo o respeito, para passar pano numa fala do presidente da República. A repetição disso gera um desgaste e desautoriza o presidente. Não se iludam. Se a cada fala do presidente da República, ainda que uma como essa, meramente desastrada,
algum auxiliar, ou 2 ou 3, tiverem de vir a público para dizer que não é bem assim e que não tem problema, o presidente vai ficando numa posição enfraquecida. É melhor, sinceramente, o presidente falar besteira e não ser corrigido do que a cada besteira vir alguém dizer como deve ser, ou o que deveria dizer, ou o que pretendeu dizer. Não fica bem. Isso é uma coisa que desgasta a imagem do presidente da República, para além da sua vontade em se desgastar ele próprio. Demonstra uma certa tutela, né? Uma certa condescendência, quase como se tratassem o presidente como alguém café com leite, cujas declarações precisam ser contextualizadas, explicadas, interpretadas a todo momento. Mas não seria assim se a comunicação fosse profissionalizada, né? Ontem, diante do caso do vídeo, que a gente não vai voltar a ele aqui, porque debatemos ontem em profundidade, foi necessária, depois do programa, a edição de uma nota por parte do Palácio do Planalto. Uma nota para explicar um tweet do presidente. Vejam a que grau de constrangimento a instituição Presidência da República foi submetida. Eu não me lembro de, no governo Temer, por exemplo, que é mais recente, que foi o que teve mais contato com as redes sociais, ser necessária uma nota oficial para explicar um tweet presidencial. Então, é algo que se torna necessário diante dessa comunicação muito voluntarista, muito pouco profissionalizada. Por que foi necessária a nota oficial? Porque os próprios militares se chocaram com o teor do vídeo, se chocaram com a reação que colheram nas redes sociais. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República faz uma pesquisa diária de avaliação e monitoramento das redes sociais. E a despeito da gritaria de alguns que se esforçam para passar o pano, a despeito de qualquer coisa que se diga, a avaliação era negativa mesmo entre aqueles que são partidários do governo. 59% de reações negativas à postagem do vídeo, o que tornou mandatório que se fizesse uma nota para explicar o que o presidente dissera. Então, isso não seria preciso, não seria necessário se a comunicação fosse desde o início pensada, desde o início organizada, estruturada e não feita apenas por militantes remanescentes da campanha eleitoral. Exato, né, Vera? Uma comunicação profissional de um líder tem que ser capaz de dizer aquilo que ele quer dizer, né? E aqui cada fala... Calma aí, mas o que ele realmente quis dizer? Qual era a real intenção do presidente? Lá vem os intérpretes, os generais, que acabam agindo um pouco como os baluartes da democracia mesmo aqui, limitando um pouco os sentidos mais absurdos possíveis da fala e colocando ali no campo da normalidade. Mas é muito ruim isso. Presidente, fale aquilo que o senhor quer dizer e ponto. E sigamos adiante, fale coisas importantes. A gente está se perdendo numa nuvem de palavras com sentidos imprecisos e uma comunicação que atira para todos os lados. Isso está desgastando um forte capital político e popular com o qual a presidência se iniciou. E sobre temas secundários, absolutamente desnecessários. Sempre temas secundários. Um levantamento do Estadão mostrou que o presidente fez 515 tweets desde o início do ano. Até hoje, desses 515, apenas 5 tratavam da reforma da Previdência. Talvez para corrigir o déficit, o presidente fez 2 hoje acerca desse tema, que a gente repete aqui, e é mesmo o mais importante do seu governo. Sobre o pacote do ministro Sérgio Moro, foram 2 tweets em 515. Então, existe uma clara dificuldade de se definir um foco. Quais são os 2 pilares desse governo, aqueles capazes de produzir notícias virtuosas para o próprio governo? São o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça. E esses 2 ministérios estão em segundo plano diante de uma pauta que é altamente ideologizada e que se concentra em assuntos que muitas vezes são besteiras.